Oi pessoal, meu nome é Pedro Henrique. Hoje eu vou falar de Herzog, do Saul Bellow, escritor americano, prêmio Nobel em 1966, que publicou esse livro em 1964. E conta a história de um intelectual, Moses Herzog, judeu, professor universitário de mais ou menos uns 50 anos, que tá numa crise porque acabou de se separar pela segunda vez e sofreu um adultério. A esposa dele, Madeline, traiu Herzog com o seu melhor amigo. E aí o livro vai narrar alguns poucos dias ali do Herzog. Ele passa por várias cidades, principalmente aqui em Nova York, Chicago. Mas ele faz algumas viagens, e, enfim, conversa com muita gente, tem muitas recordações aí da infância dele, situações com os irmãos dele. Ele tem três irmãos e dois deles são ricos, então ele é bem desorganizado financeiramente, desorganizado em várias coisas, o Herzog, mas ele tem essa ajuda dos irmãos, ele fica meio que tranquilo, assim, essa parte financeira. Ele tem uma irmã também, a Helen, mas ela não é muito mencionada, assim, no livro. E aí, interessante porque o Herzog fica escrevendo cartas que ele não envia, né? Ele faz cartas até a pessoas mortas, a pessoas famosas, né? Faz ao ex-presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, faz ao Nietzsche, também parentes deles que já estão mortos. Então é curioso observar essas cartas e muitos pensamentos aqui do Herzog. É um livro engraçado, né? Tem passagens bem interessantes, cenas assim, bem construídas e marcantes, bons personagens, mas é um livro também parado em muitos momentos, porque mostra muito a cabeça do Herzog. É muito mais ali o que se passa na cabeça dele do que no mundo exterior, né? Não tem muitos acontecimentos assim para um livro de 400 páginas, né? Mas assim, é um livro parado propositalmente, né? Porque ele quer mostrar essas abstrações, esse excesso de abstrações do personagem, né? Que acabam se contradizendo e ele não tem assim muito senso prático. O Herzog, nesses dias ele tá decidindo onde é que ele vai morar, se ele vai brigar pela guarda da filha dele, que é a June, que é uma filha que ele teve com a Madeline. Ele também teve uma filha com a primeira esposa dele, que é a Daisy. Ele teve um filho, Marco. E ele tá se perguntando se ele vai ter um relacionamento sério com uma moça com quem ele tem um caso, né, que é a Ramona, que é uns, uns 15 anos mais nova que ele, mais ou menos. E é um livro, pelo que eu pesquisei, em parte autobiográfico, porque o Saul Bellow, assim como o Herzog, também é judeu, é, também nasceu no Canadá e depois se naturalizou americano, e é filho de imigrantes russos, né, que saíram da Rússia na época da Revolução Comunista, ali nas primeiras décadas do século XX. E o Saul Bellow também acabou o segundo casamento dele por causa de uma traição da esposa com um amigo do Saul Bellow. E a terceira esposa do Saul Bellow parece com as características que são apontadas aqui da Ramona, né, que é essa moça com quem o Herzog tem um caso. E é um personagem engraçado, tem muito assim, às vezes irrita assim, a autopiedade que ele tem, ele se acha muito bondoso, enquanto que o livro é sempre do ponto de vista dele. Então ele quer retratar a Madeline como uma mulher impiedosa e egoísta. Mas na verdade, assim, logicamente ela fez uma coisa errada, ela traiu ele, mas ele tinha essa dificuldade de lidar com ela, porque ela era uma mulher bastante ambiciosa, diferente da primeira esposa dele, que era uma mulher mais assim, acostumada a um perfil assim, mais tradicional, enquanto a Madeline queria seguir uma carreira acadêmica e ameaçava a inteligência do próprio Herzog. Ela não tinha muito respeito não tinha muita reverência assim pelo trabalho do Herzog e assim, ele realmente retrata ela como uma pessoa horrível e tal, mas eu não sei se realmente é assim, né?
Obviamente, se ela narrasse a história, ela se retrataria de uma forma bem diferente. E é interessante porque o Herzog é muito narcisista também, porque eu não vou contar exatamente o que é isso, mas eu vou só mencionar assim por cima. Mas chega um determinado momento do livro que ele quer pedir ajuda de uma personagem que é a mulher que é a Phoebe, né? A mulher desse amigo dele que traiu ele com a Madeline, que é o que ela ele vai pedir ajuda dela e ela pergunta: o que você tem a me oferecer? Né? E ele tá tão assim autocentrado que ele acha que antes de conversar com ela, ele acha que vai ser óbvio que ela vai ajudar, que ela vai tentar ajudá-lo no que ele tá precisando. E depois quando ela começa a falar, ele realmente percebe, realmente o que eu tô pedindo aqui pra ela seria ruim, porque ela não tem nenhum motivo pra me ajudar nisso. Mas ele, antes de conversar com ela, não tem essa percepção. Então ele é muito, assim, autocentrado, mas ele tem, assim, né, momentos realmente de bondade, assim, ele é carinhoso com a filha dele, e ele é uma pessoa meio inadaptada, assim, né, ao mundo, assim. Assim, a objetividade de muitas pessoas, ele tem, assim, conflitos com os irmãos dele, assim, ele se dá bem com os irmãos dele, mas os irmãos têm um pensamento bem diferente, assim, são bem mais práticos, enquanto ele fica, né, nessas abstrações e nesses comportamentos incompreensíveis, assim, para os outros. E sim, eu não recomendo esse livro se você estiver querendo um livro com muitos acontecimentos, né? Um livro interessante de ler, principalmente quando você está lendo um outro livro que tem um ritmo mais intenso, assim, quando você está numa passagem, quando você não está muito afim de ficar vendo essas abstrações do personagem, você pode ler o livro mais dinâmico e tal, mas é um livro bacana de acompanhar, assim, essas, esses pensamentos do personagem, mas não o tempo todo, né? E, mas realmente é um livro engraçado, assim, tem passagens bem engraçadas. Eu vou ler aqui algumas das melhores passagens do livro, não necessariamente engraçadas, né, mas algumas passagens que eu achei boas, mas que não vão ser spoiler. Aqui é bem no comecinho do livro, né, logo depois dessa separação dele com a Madeline, no momento que ela está contando que vai se separar dele. Passo a passo, Madeline foi ficando mais distinta, mais brilhante, mais perspicaz. Sua cor se tornou radiante e as sobrancelhas e aquele seu nariz bizantino se erguiam, se agitavam. Seus olhos azuis ganhavam um esplendor que se intensificava sem parar, subindo do seu peito e da sua garganta. Estava num êxtase de consciência. Ocorreu a Herzog que ela o tinha batido de forma tão cabal, satisfazendo tão plenamente o seu orgulho, que sua inteligência transbordava de força. Ele se deu conta de que estava testemunhando um dos momentos supremos da vida dela. Então, interessante, mostrando essa admiração que ele tinha por ela, né? Ele tem muita raiva, mas ele também tem uma admiração, assim, pela essa postura, assim, altiva dela, que também é um pouco indiferente e fria, mas ele tem essa... Ele realmente amava a Madeline, né? Ele fica... Essa crise toda dele, assim, é muito por essa decepção que ele tem com ela. E ele já tinha seus problemas antes, né, da, dessa crise acontecer, né? Ele já era inadequado, assim, né, aos olhos de muitas pessoas, mas isso aqui meio que provoca uma piora imensa, assim, na situação dele, né? Que eu não mencionei isso, né? Mas essa traição acontece quando ele vai morar numa casa, assim, no campo, e ele começa a escrever um livro que fala sobre o romantismo, que é um livro bastante ambicioso, que ele também quer relacionar com a situação moderna, mas ele não consegue escrever esse livro, assim, naquele momento, e aí a Madeline fica entediada lá nessa casa do campo e acaba tendo contato com esse vizinho, né, que é amigo dele, enfim, tem essa... cometendo adultério contra o Herzog. E vou ler aqui outra passagem boa do livro. É, um pouco dessa consciência que ele tem de si mesmo, assim.
Pobre sujeito, e Herzog momentaneamente se juntou ao mundo objetivo a olhar a si próprio de cima para baixo. Também ele podia rir de Herzog e desprezá-lo, mas ainda assim permanecia o fato. Eu sou o Herzog. Tenho que ser esse homem, ninguém mais pode fazer isso. Depois de sorrir, ele precisa voltar para o seu próprio eu e aguentar o tranco. Mas havia um súbito distúrbio mental para você, a terceira senhora Herzog. Foi isso que fixações infantis fizeram com você, traumas precoces, que um homem não pode simplesmente esvaziar e deixar óculos no matagal como cigarros. Nenhum indivíduo real existiu ainda capaz de viver, capaz de morrer, apenas tolos adoecidos, trágicos ou lúgubres e burlescos, que às vezes tiveram a esperança de alcançar algum ideal por decreto, só porque desejavam muito, mas geralmente intimidando toda a humanidade para que acreditasse neles. Agora eu vou ler aqui mais uma outra passagem, que ele fala, relembrando aqui a infância dele com os irmãos dele, eu mencionei que ele é judeu, né? Aqui tá mencionando aqui essa relação dele com o judaísmo, que não é uma relação assim muito forte, assim, é mais uma relação de identificação com as, com as pessoas do que propriamente com a fé, assim. Ele tem muitas dúvidas assim, em relação à fé dele. Napoleon Street, decrépita de brinquedo, louca e imunda, açoitada e fustigada pelas intempéries, e os filhos do fabricante clandestino de bebidas recitando antigas orações. A isso o coração de Moses estava poderosamente ligado. Ali estava uma gama de sentimentos humanos mais ampla do que ele jamais foi capaz de encontrar novamente. As crianças da raça, por um milagre infalível, abriam os olhos num mundo estranho após o outro, era após era, e pronunciavam a mesma oração em cada um deles, amando zelosamente o que encontravam. O que havia de errado com Napoleon Street? Pensou Herzog. Tudo que ele sempre quis estava lá. Napoleon Street era a rua que ele morava quando ele era criança, né? E aí era um momento assim de muitas privações assim materiais, né? O pai dele era esse fabricante de bebidas, era era um contrabandista, e inclusive é baseado também na história do pai dele, né? E aí ele, mesmo com todas essas dificuldades, era um momento em que ele se sentia feliz, né? E nesses dias aqui do livro ele tem essa nostalgia pela infância dele. Incluo aqui mais uma passagem, e aqui é muito esses pensamentos, essas abstrações dele, que eu achei bem curioso. Tem alguns que não são tão interessantes, mas essa aqui eu achei interessante. Pense só, ele tinha muito um caderninho que ele ficava levando para todo canto, ficava fazendo umas notas, escrevendo essas cartas, mas também escrevendo assim, pensamentos aleatórios. Pense só, anotou num caderninho sob a luz interna do Falcon. Os demógrafos estimam que pelo menos metade de todos os seres humanos já nascidos está vivo agora, neste século. Que momento para a alma humana! Características tiradas do reservatório genético reconstituíram, de acordo com as probabilidades estatísticas, tudo o que há de melhor e de pior na vida humana. Está tudo à nossa volta. Buda e Lao Tse devem estar caminhando sobre a Terra em algum lugar, e Tibério e Nero. Tudo que há de horrível, tudo que há de sublime e coisas ainda não imaginadas. Realmente interessante, né? Porque realmente teve um aumento populacional enorme no século XX. E, então, boa parte da humanidade estava viva naquele momento, né? Como retrata aqui o Herzog. Então, por uma questão de probabilidade, né? Se o número é muito alto, acaba que as variações são muito grandes de personalidades. Então, por isso que tem essa distinção assim, tão grande entre as pessoas. E, enfim, todo tipo de personalidade, né? Consegue viver, né? Diante desse grande número de pessoas. Então, ele tem muitos pensamentos interessantes, assim, alguns pensamentos, a maioria deles que não dão em nada, né? É até difícil, assim, identificar qual é exatamente quais são as convicções do Herzog, porque são muitos pensamentos contraditórios, mas é legal acompanhar. É um livro divertido, né, com seus altos e baixos, mas vale a pena. Então, comentem aí, pessoal, se vocês já leram o livro, se ficaram interessados, e dê um like no vídeo se gostaram, né? Se inscrevam no canal, porque isso ajuda o canal a crescer. Enfim, recomendo bastante. Valeu, pessoal.